boa tarde para todas, todos e todes, né? Esse evento do CFP é promovido a visibilidade trans. A proposta é um debate de resistência, né? Apesar do momento de férias, nós ficamos felizes, né, com a participação. E esse momento vai ser gravado também para ficar disponível para os colegas, né, do interior, psicólogos e psicólogas, para que a gente possa dar continuidade a essa temática que a gente já vem trabalhando há um determinado tempo no Conselho, né? E a proposta do Conselho é afirmar e defender as políticas públicas e os direitos para a população trans, né, para a população LGBT, e auxiliar nos processos dessa afirmação de gênero e trabalhar contra os processos de patologização. Então, hoje, esse evento conta com parceria de 2 movimentos sociais. O movimento da igualdade, que a gente conta com a participação da Marcele, né, que depois vai vir para a mesa, e que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, e com a participação do Eric Seide Camargo, que é graduado em Educação Física, mestrando pela URGS na FACET com as questões de gênero, e ele é membro do movimento dos Homens Trans em Ação, né, que já tem feito participações conosco aqui, e a nossa proposta é poder discutir um pouquinho das políticas e o que a psicologia pode estar trabalhando com a população trans, e não somente a questão de uma visibilidade, mas a questão de pensar realmente como é que a gente vai fazer para defender os nossos direitos e resistir dentro desse processo, e afirmar as resoluções que nós já temos, né, que é a resolução 0199 de psicologia, que proíbe os processos de conversão, né, reorientação sexual, como tem sido debatidos, né, por uma falsa ideia de ideologia de gênero. Pensar em ideologia de gênero é muito pequeno, porque aqui estamos num processo com estudiosos e estudiosas nessa área, e pensar gênero de uma forma enquanto ideologia é uma forma muito restrita. E também o processo que o Conselho precisa se comprometer enquanto categoria no cuidado e no respeito aos sujeitos. Então, eu esqueci de me apresentar no início, mas eu sou Priscila Detoni, eu sou conselheira da atual gestão e eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos. Comigo tem meu colega Ângelo Brandelli, que também faz parte da Comissão de Direitos Humanos, e vai falar um pouquinho sobre a questão da produção das resoluções. Então, boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês no dia de hoje e dizer que essa pauta é muito cara para a gente desde o início da nossa gestão. Eu trabalho com as pessoas trans e um pouco da nossa ideia aqui, no evento deste ano, é trazer o debate, especialmente da resolução 001 de 2018, no contexto do Rio Grande do Sul. Até o ano passado a gente estava fazendo ações aqui também, mas sobretudo focados no processo de construção dessa resolução. Eu e a Priscila fazemos parte do GT que pensou no texto dessa resolução, que é a resolução que proíbe as terapias conversivas para pessoas trans. Então orienta que o trabalho dos profissionais de psicologia tem que ser no sentido da afirmação de gênero e do encaminhamento das pessoas trans para os processos médicos e sociais de afirmação de gênero, e também proíbe que psicólogos e psicólogas se manifestem no sentido transfóbico. Então a gente acompanhou os debates políticos, a construção dessa resolução e depois a publicação. Esse ano, hoje, faz um ano que essa resolução foi publicada, e de lá para cá a gente acompanha o debate público em torno desse tema se tornando um pouco turvo, digamos assim. Aquilo que deveria ser uma implementação cada vez mais sofisticada e cada vez mais ampla das políticas públicas para o acesso às pessoas trans nos procedimentos de saúde, mas também educação, trabalho, garantia de direitos, acabaram tomando um pouco um escanteio, e o que a gente tem acompanhando agora é um retrocesso e uma proibição quase do debate dessas pautas no contexto escolar, sobretudo. Então a gente quer trazer esse debate aqui para o Estado, para a gente colocar a posição que o Conselho tem, não só a nossa gestão, mas o próprio Conselho Federal, no sentido das resoluções que são aquilo que normatiza a nossa prática. Hoje a gente pode dizer que é uma falta ética que psicólogos e psicólogas se comprometam não com a afirmação dos direitos das pessoas trans, mas com, por exemplo, a proibição da discussão desse assunto em sala de aula, por exemplo. Isso constitui uma falha ética do ponto de vista do sistema conselho hoje. Então a gente quer trazer esse debate, não só do ponto de vista da gente, da gestão, mas também do movimento social, que é quem tem informado as nossas ações e, enfim, tem
tornado essa pauta para a gente politicamente cada vez mais relevante. Então, a gente pode depois discutir um pouco mais os aspectos técnicos, caso seja o interesse de vocês, do ponto de vista da produção de documento, da prática profissional, mas agora a gente gostaria de fazer um debate do ponto de vista da política pública e das políticas dos movimentos sociais com a Marcela e o Eric. Tá? Depois da sequência a gente abre para o debate e encaminha a discussão para aquele ponto que vocês acharem mais relevante. Como sugestão do Eric e da Marcela, a gente vai passar um vídeo inicial para aquecer, e para quem está nos acompanhando por vídeo, vai ficar o link desse vídeo para poder acompanhar a discussão, como os links, enfim, das resoluções também vão ficar disponíveis para que quem esteja, né, nos acompanhando no interior possa estar vendo esse material. Hoje, normalmente, não sei mais se vai de melhor. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Eu acho que esse momento é um momento importante para nós estar aqui. E o pessoal da psicologia, eu acredito que faz parte do nosso movimento. Eu vou começar um pouco a falar da história, né, do movimento da Marcela, né. Eu sou uma travesti, como já falei no documentário, né, e sou mulher travesti, sempre desde criança que eu me conheço, eu nasci em 1951, como você cada cor, e estou aqui hoje. Eu acho que eu faço parte dessa história, né, que a nossa estimativa de vida é 35 anos, né, e eu acho que é a idade que eu tenho, né. Dizem que eu faço parte do museu já de Portavelha. Mas enfim, né? Brincadeiras à parte, né? Eu quero dizer assim, que esse documentário que vocês viram, né? E todas as pessoas, Cristiane, Ludmilla, né? Acho que a gente fez uma fala, né? Glória Cristal, né? Quando a gente foi convidado pelo Ministério da Saúde para falar sobre o Dia Internacional da Visibilidade Trans, né, que eu comecei a construir a visibilidade trans, né, quando era travesti e respeito, né, não entrava as transexuais, nem os homens trans. A gente nem pensava em homens trans. E foi 2004, onde 7 travestis do Brasil inteiro, onde eu estava no primeiro. Eu acho que a gente ainda tem um material mais à parte sobre este primeiro material que a gente fez. O segundo foi sobre a travesti tem o direito de ser quem eu sou. Mas levou 8 anos para a gente construir o segundo. Isso que o Ministério da Saúde prometeu para nós, que a gente ia fazer um material, né, específico para a população de mulheres travestis e mulheres transexuais. E nunca aconteceu. Para vocês verem, agora a gente fez esse último, foi na Júlia, que ano foi 2016, 17. Então a gente não passou 17, 18, agora estamos 19, nada. Enfim, eu acredito que esse documentário trouxe novamente uma outra visão nossa, né? E a gente conseguiu colocar os homens trans, né, a ter voz e falar quem somos, né? E eu acredito que neste momento, né, o Brasil já está mais interagindo com a população de homens trans, né? Mas falta muito ainda, né? Eu acho que pode falar mais aqui, porque eu sou a vice-presidente da Rede Trans Brasil, onde a gente também agrega essa população de homens trans. Então, dentro do movimento de travestis e transexuais, tem homens trans sim, e a maioria, né, sem problema nenhum, que nós temos uma sensibilidade, eu não digo assim ajudar, né, mas eu acho que compreender, entender melhor, né, porque eu sou do tempo onde quem falava por nada estava falando, aí a Gabriela, que trabalha com nós já há 12 anos, né, na igualdade, né, e
quando a gente fala na questão da psicologia, né, porque a vida inteira a psicologia falou por nós. Né? Eu me lembro quando, em 1980, né, nos anos 80, né, quando eu comecei no GAPA, né, e a gente via que a psicologia, psiquiatra, né, pastor, padre, evangélicos, todo mundo falava por nós. Eu digo assim, como assim? Está falando do nosso corpo. Né? Eu até gravei semana passada, né, o departamento pediu que eu fizesse um documentário bem rápido, e eu falei assim, né, eu sou uma mulher palestina, não me lembro mais todo o conteúdo da minha fala, mas eu acredito que eu sempre fui uma pessoa que eu penso que nem meu pai nem minha mãe têm o direito de ver o que eu posso fazer no meu corpo. Eu sei que o silicone me faz mal, mas eu fui uma das que apliquei, né? E daí? São 4 eixos que o departamento está trabalhando ainda até hoje, desde 2004, né? São 4 eixos temáticos. A questão do HIV, a questão do preconceito e discriminação, a questão das mortes da população de travestis, assassinatos, e a questão da aplicação do silicone, onde tem a questão da maioria da nossa população está mais vulnerável, né, atualmente. Né? E hoje eu vejo mais quinto, né, que é a questão do suicídio da população trans. Está muito grande a questão do suicídio, eu não sei o que realmente, ou tentativa de homicídio, ou realmente vem cometer suicídio. Agora, fim de semana, uma travesti se suicidou, né, que era Miss no Rio Grande do Sul. Ela simplesmente se matou. E daí? Aonde que a gente está? O que a gente está fazendo dentro do movimento de mulheres travestis, transexuais? A questão do suicídio. O que vem na cabeça dessas pessoas? Que muitas vezes, né, quando eu falo que nós somos 95% da nossa população ainda está nas esquinas, entendeu? Porque nós estamos na esquina, porque assim, trabalho informal, muitas vezes a nossa população ela não consegue acessar o colégio, porque é discriminada, como a Ludmila falou. Você entra num posto de saúde, acontece aqui em Porto Alegre, né? Eu estou fazendo parte pelos diálogos, né? E pelo PNUD, e junto com o município, né? O primeiro que te aborda lá na ponta é o guarda, é o segurança, né? Ele pergunta, aonde que o senhor vai? Aí já fica assim, o quê? Como, senhor? Pediu o senhor, né? Aí ele se referiu a você. Aí a gente já começa o que é. E a segunda coisa, quando a técnica vem, mas pode despegar a cabeça, a gente não está acostumado a viver esse tipo de gente. Quem somos nós, tipo de gente? Aí já vem a outra enfermeira lá, está aqui um materialzinho sobre PSP/AIDS, passa ali e já vão fazer o teste para HIV, aquela coisa toda. Tá certo que a gente está em primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul sobre a questão da epidemia da AIDS, né? E a questão do atendimento, né, é muito, muito, muito precário, né, aqui no Sul, né? E no Brasil inteiro, né? Quando a Ludmila fala, né, e é isso, a gente sente dor que nem qualquer outra pessoa. Eu fui fazer uma matéria com um jornal, né, de Espírito Santo, né, e o menino perguntou como que é uma travesti envelhecer. Aí eu disse assim, como que é uma travesti envelhecer? Eu acredito que é igual a uma outra pessoa, uma pessoa normal, né? A pessoa... Eu nasci, né? Eu não cheguei aos 67 anos hoje, entendeu? Então eu também já fui bonita, já fui jovem, né? E hoje, com 67 anos, como que é envelhecer? Eu não sabia, eu tipo assim, não sei como que é envelhecer. Eu acho que envelhecer é para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Eu, quando eu cheguei aos 50 anos, eu vi que a
a minha maneira de ser estava diminuindo a capacidade de desenvolver não a psique, mas sim o corpo já estava comprometido na questão de conseguir fazer coisas que eu antes não fazia. Nossa, passava a noite, né, na quadra sem problema nenhum. Todo mundo sabe o que é quadra? Não. Quadra é o ponto de prostituição onde a gente trabalha, né? Então, eu fui uma pessoa que trabalhei 52 anos na rua, 52 anos. Então, eu comecei a prostituição com 15, né? E hoje, quando vejo aquela aí o José, que ele trabalha com pessoas que muitas vezes já no culturante não conseguiu fazer aquela ação, né? Lá no Porto Seco, onde tem várias travestis menores de idade, não tem acesso a uma camisinha, não tem acesso a insumos, não tem acesso a nada. Então, essa população é que eu vejo com mais carinho, com mais. Eu acho que ver e não conseguir fazer é pior, né? Porque, assim, no meio dessa população existe um ponto muito forte, que é a questão da pobreza, o tráfico de drogas, a questão do acesso à saúde, que elas não têm acesso, e a pobreza em geral, né? E quem consegue interagir com elas, que é o pessoal do tráfico de drogas, né, onde elas vão, a maioria delas, né, e por fim elas acabam, né, na prostituição, né, menor de idade, né, e por fim muitas, né, traficantes, né, e vão parar no presídio. Então essa é uma maneira de a gente conseguir trabalhar a questão dessa população menor de idade. Quando você vai lá para o norte, nordeste, que tu vê as travestis, né, simplesmente comprando uma rapa na cabeça e diz: "Ah, essa travesti, estou aqui na esquina porque meu pai não botou para fora de casa." Já que tu é viado, né, ensina a palavra, né, já que você é viado, então vai para a esquina e ganha teu dinheiro lá, tem um monte de caminhoneiro pensando. E é assim, né, quando vê isso, falar isso te dói na alma. E o que dói na alma também é a questão de ultimamente, que a gente vê, a questão dos crimes de ódio, que ano passado, né, a gente vai, inclusive, eu acredito que ainda vai acontecer essa semana que vem, a gente vai gravar a carta do governador do estado, né, que a rede trans está fazendo esse levantamento, foram 150 travestis assassinados ano passado e foram assassinados de uma maneira simplesmente muito, muito, muito brutal. Então, uma violência muito grande aqui em Porto Alegre. A gente teve duas, né, que o cara simplesmente botou fogo, não contente, ele arrancou a cabeça da travesti. E agora essa em janeiro, vai em Campinas, né, que o cara simplesmente, né, ele rindo, dando gargalhadas, quem viu, ele nas redes sociais, falando: "Como é que tu matou ela?" Eu peguei uma garrafa, quebrei, né, e matei ela. E sabe o que ele fez? Aí ele dando gargalhada, pegou o coração dela, abriu e levou o coração para casa, botou enrolado numa camiseta e escondeu debaixo da cama. Aí o policial pergunta assim para ele: "Mas por que tu fez isso?" "Ah, para deixar de lembrança, para mostrar o que eu fiz." Olha a cabeça, olha a pessoa doente, né? Isso não é uma pessoa normal, isso é uma pessoa psicopata. Eu acho que a psicologia, né, tem que estudar isso. São casos que só a psicologia, eu acredito que a gente não consegue entender. Eu me lembro que a primeira travesti que eu vi, isso foi nos anos 80, que ela foi morta, a minha melhor amiga, quando ela foi morta com 42 facadas. Então, naquela época, ver uma travesti assassinada com 42 facadas, nossa, era uma coisa assim, Léo é pouco, né? Quando eu vi essa pessoa, assim, minha amiga, assim, nunca mais me sai da cabeça, né? Eu digo assim: como é que uma pessoa pode chegar a tal ponto de fazer e cometer esse perigo, né? E naquela época não existia essa, tu ir na polícia, se tu ia na polícia, tu ia presa, né? Imagina, né? Isso é uma época muito difícil, né? Ditadura, né? Nossa.
reivindicar nossos direitos. Né? Então aqui, eu até coloquei em cartaz, pela questão do Ciúme, os direitos que a gente tem, só que assim, ó, os direitos da população heterossexual, as pessoas, entre aspas, normais, nós, 37 artigos são negados, né? A nossa população de travestis e transexuais, né? Nós não temos direito. Hoje, nós temos direito a comprar a nossa casa. Mas minha casa, minha vida não existe. Nem a travesti conseguiu um apartamento, minha casa, minha vida. Porque ela tem família, nós não somos família, né? Então, isso a gente também tem que ver e rever, né? A gente estava até comentando isso no ano passado, dia 26 de janeiro, onde a gente estava comemorando o Dia Nacional da Obesidade Trans, né, em Brasília, né? E a gente discutiu isso, né? Por que a gente tem tantos direitos negados, né? Se nós pagamos menos impostos, né? Eu não entro na locação, eu entro no ônibus de graça, eu pago. Eu não entro no carro, no táxi, e eu digo assim, o taxista, né? Eu tenho 37 artigos que não são contemplados. Né? Não, tem que pagar, como qualquer pessoa. Então, isso para mim, né, vem a dizer os direitos, né? Quais são os nossos direitos? E o retrocesso, né? Até acho que foi o Anjo que falou isso, né? Que o retrocesso hoje que a gente tem, ele há muitos anos que sentimos isso na pele. Eu não sei como é que eu não larguei ainda a ONG, né? E sair, descansar em casa, ficar em casa. Mas quando vejo minhas amigas, né, serem assassinadas, né, eu digo assim, quem é que vai enterrar? A liga para a Marcele 2, 3 horas da manhã, vai ela lá e reconhecer o corpo que ela é, porque ela não tem família. Em primeiro lugar, a gente é excluído da família, ou da sociedade, aí quem acolhe essa população? Eu já fui presa, me disseram que acolhia as travestis menores de idade, onde eu fiquei presa 15 dias, né? E hoje eu tenho até, estava a falar tudo que eu quero falar. Posso falar? Então hoje também eu estava na abertura do Transler, né? Uma exposição de fotos da igualdade, né, que já aconteceu em 2014, né, mas hoje novamente ela foi lançada pelo o governo, este governo que está aí agora, né, me fez a proposta e vamos fazer lá no CAF, né, lá no estado, a exposição, né. Aí eu quando eu vi as autoridades lá, eu tipo assim, meu Deus, ficar quieta, né, eu ia falar um monte de coisa, né, que eu estava trancada aqui, né, porque o Estado, quantos anos, não que precise dar alguma coisa, mas nós precisamos sobreviver. As ONG tem que ter espaço, só escrever papel, tem que ter caneta, tem que ter tudo, né? Mas não tem, né? A gente está a mercê do nosso governo há anos, né? Então, quem não está sentindo na pele, eu acho que está muito feliz, mas eu estou sentindo na pele. Porque meu salário do Estado, eu sou funcionário também do Estado, aposentada, né? E na saúde, na área da saúde, e onde que o meu salário está sendo parcelado em 4 meses. Né? Então, isso, para mim, né, o retrocesso que a gente está tendo no Estado, tanto aqui no Brasil, né, como no governo federal, a gente está sentindo há muito tempo. Né? Eu era uma pessoa que viajava uma vez por semana. Estou mentindo? Não, né? Aí a Gabriela sempre estava assim, convidar para isso, para aquilo, né? Ela fala, né? Ministério da Saúde, agora nós estamos a medicina. Remédio, eu digo, R$7.000 na época, ano passado começaram a faltar. Começaram a funcionar. Daí eu digo assim, eu fui lá no estado, eu digo assim, o que está acontecendo? As travestis estão vindo aqui e estão reclamando, não tem R$7.000. E daí? Aí ele disse, mas não sei o que. A diretora do departamento se escondeu de mim quando ela me viu. Para ver que tipo de pessoa está lá, né? E ainda está lá. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Liguei direto para a doutora Adélia, do Departamento Nacional, e liguei para ela, está acontecendo isso aqui. Vocês querem falar bonitinho, né? Falam que o Porto Alegre está em primeiro lugar na questão do HIV,
mas que deu remédio, que deu o nosso remédio, né? Para a população trans, para a população em geral. Se Porto Alegre, Rio Grande do Sul está em primeiro lugar, entendeu? E o remédio está falando. Mas como, Marcelo? Está falando? Me manda agora, meu filho. Mandei, né? Lógico, eu me queimei com o Estado. Não, o município não, né? O município sempre foi nosso parceiro, né? Mas o Estado, assim, as pessoas que estão lá no Estado que defendem as políticas públicas desse governo, né? Estão lá e não querem nada, eles abrem a porta e todo mundo fecha as portas e não quer ninguém receber, né? Porque eles querem que a gente fale bem. Mas eu acho que a gente tem que saber falar realmente o que é a realidade nossa e o que não é a realidade, o que não é falta tudo, né? E neste retrocesso que eu estou falando, né? Agora nesse governo que tá aqui, agora eu vou dizer uma história que eu vou contar para vocês, não sei se alguém viu, nas redes sociais, em outubro do ano passado, me defamando a minha imagem do Haddad, né? Quem viu essa imagem, né? Eu do lado do Haddad em São Paulo, quando ele era prefeito, e essa foto saiu no jornal no estado de São Paulo, né? E o cara se achou por direito de me criticar como homem, entendeu? Postou um monte de bobagem lá e eu digo assim, ai não aguento, fiquei dias sem poder dormir, né? Aí eu peguei e falei com um advogado amigo meu, ele disse assim, mas sério, tem coisas que a gente tem que ficar quieta, né? Eu digo, não, eu não vou ficar quieta. Fica quieto tu como advogado, mas eu não vou. Fui lá na Defensoria Pública, tirei um print do Face dele, da Maricona, tirei e fui lá na Defensoria Pública e dei. Saiu semana passada. Estavam todos os jornais. Semana passada. E eu pedi 100 mil de indenização, é bastante dinheiro, né? Mas a louca não vou lá pedir, né? Aí o juiz caiu numa vara, quando viu que o cara, o juiz, é amigo meu e é defensor dos direitos humanos, né? Não sei se foi por causa disso, ele deu a sentença favorável a mim. Ele retirar imediatamente a postagem, né? E ele é do Rio de Janeiro, não é daqui. É professor de educação física, é dono de uma academia, um cara bem, mas é Bolsonaro, 100%, só tem coisa do Bolsonaro, né? Aí a foto, eu não sei se ele tirou, porque ele apagou tudo no Face dele, ele tirou o Face dele do lado, né? Mas então assim, né, o juiz me deu 50 mil reais, o juiz não, né? O cara vai ter que pagar, lógico que vai ter que ver com ele, então eu digo para vocês, como vocês são discriminadas, eu acho que tem o direito sim, tem a Defensoria Pública, isso eu falei hoje pela manhã, porque a Defensoria Pública é importante para quem não tem dinheiro, entendeu? Tem uma pessoa que vai lá procurar um psicólogo e o psicólogo diz, não, tá bem, tá ótimo, não precisa ir, vai procurar, né? Isso acontece com nós na questão da saúde, né? Na questão da saúde mental, ver se nós temos direito a um tratamento. Em 2008, contar mais uma história bem rapidinho para finalizar. Foi a primeira vez do Brasil a contar um nome civil. E o Gênero. Aí o juiz me mandou num psiquiatra, né? Fazer 4 sessões. Nunca mais esqueço. Aí eu digo assim, não, eu não vou, né? Eu não sou louca. Eu sou uma pessoa normal. Aí o Gustavo Bernardo, que é o meu advogado, ele disse assim, não, você vai nem vai uma, 2 vezes. Pega, bota a boca da mulher lá, o homem, a gente não sabia quem era, né? Aí cheguei lá muito revoltada, né? Era uma mulher, né? Lógico que era uma mulher, não tinha culpa, né? O juiz me mandou. Aí ela disse, sabe, eu quero falar contigo, não sei o que, tu vai fazer 4 sessões. Aí essa sessão espírita, o que é? Não, tu vai contar um pouco da tua vida. Ela me deu uma caneta, me deu um lápis, me deu um papel. Agora desenhei um homem, desenhei uma mulher, desenhei não sei o que, uma casinha, né? É isso que você sabe?
Eu desenhei tudo errado. Aí eu digo assim, não, eu não vou mais vir aqui. O que tu quer comigo? Eu não sou uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa normal. Eu tomo volta e meia, eu tomo remédio para pressão alta, eu fico nervosa, fico louca, e tomo remédio para dor de cabeça, né? Só isso, né? O que tu quer falar comigo sobre o quê? Ela queria saber da minha sexualidade, com quem não tinha relações sexuais. Pode ser até com teu marido. Porque os homens que me procuram, me pagam, são os maridos de vocês. Que estão lá na esquina, porque eu não saio com gay nem com mulher. Eu só saio com homens heterossexuais. Aí foi, né? Está sendo muito revoltado, muito, eu não sei o que, como é que está falando. Aí ele disse, tem que vir mais uma sessão. Aí eu fui. Na terceira, eu não queria mais nem viver. Aí, na segunda, daí o Gustavo disse assim, na série, aí agora reza, porque eu acho que ela não vai dar sentença favorável a mulher. E saiu. Eu até, desde 2008, a primeira travesti que deu o nome feminino. Então, são lutas, eu acho que não é que são só para mim, são por toda a população, né? Eu acho que a gente tem que saber lutar. Eu sempre digo assim, é uma pena a idade que eu estou, 67 anos, né? E eu sempre, 20 anos à frente da igualdade, de colocar uma pessoa para um dia poder falar e poder militar para a população trans, para a população de mulheres transexuais e homens trans, que é a nossa pauta. Em geral, a população LGBT, para que não, né? Porque eu acredito que hoje a nossa população LGBT está passando uma fase de retrocesso muito grande no Brasil inteiro. Eu queria deixar isso como uma reflexão para vocês. E os psicólogos e as psicólogas que estão aí, né? Eu acho que tem muito ainda para aprender e saber. Eu acho que às vezes eu não consigo, vamos supor, uma pessoa diz assim, mas sabe por que não entra na universidade, sabe, na faculdade? Eu não gosto de estudar, eu gosto de ver magazine, maravilhosa, né? E olhar a figurinha, né? Mas de entrar numa universidade e estudar, porque eu acho que a vida nossa como prostituta, como travesti, como pessoa na esquina, te dá uma visão tão ampla, porque você tem que ficar quieto às vezes, tem que fazer aquele serviço, entendeu o que tem que fazer, e saber ouvir. Que tu sai com deputados, tu sai com pessoas famosas, tu sai com artistas, tu sai com jornalistas, tu sai com delegados, muitos delegados que já me deram tiro nos pés, saíram comigo, entendeu? E me pagaram, isso é verdade, né? Então a gente consegue ouvir eles, saber ouvir. E outra coisa que eu queria dizer, todo homem que sai com uma travesti fala mal da mulher. Não tem esse homem que não fala mal da mulher. Por que procurou uma travesti? Às vezes eu perguntava isso, uma vez uma psicóloga que trabalhava comigo, eu disse, mas tu é louca de perguntar isso para um cliente, eu perguntar isso, e é capaz de te matar, não vai viver muito tempo. Eu disse, como é por quê? Eu disse, não tem que saber da sexualidade dele, quem que ele gosta, quem que ele fala mal da mulher dele. Porque o filho chora, porque eu chego em casa porque a mulher está fazendo comida, nem banho tomou, né? Aí tu quer dormir, a criança está chorando, aquela coisa toda. Então essas coisas conseguem absorver um pouco da tua vida, tu começa a pensar quem eu fui. Eu fui puta ou eu fui uma psicóloga? Acho que é duas coisas, né? Então tem que saber ouvir. E eu aprendi isso muito mais de ouvir do que falar. Mas muitas vezes assim também de reclamar. Então é isso, vou deixar para você também uma pergunta que estou aqui, aberto até meia-noite, pode ser, tá? Obrigado a todos e a todas. Obrigado. Marcelo, obrigado pelas palavras. Depois acho que a gente passa para o Eric, depois a gente vai para o debate. Só para te falar, posso fazer um comentário só, Marcelo?
Mas eu quero fazer um comentário que é o seguinte, é uma pena que a psicologia tenha feito diversos movimentos para atrapalhar, muitas vezes, a vida das pessoas trans, historicamente, né, travestis e não mulheres. Né? Ao invés da psicologia ser uma instituição que facilitasse, né, os processos, tanto reconhecimento de nome, acesso à saúde, cirurgias, saúde mental, que seja, né, direitos, a psicologia atrapalhou. E o nosso movimento aqui tem sido tanto na academia, quanto aqui no conselho, de fazer o contrário, né, de tentar fazer com que a psicologia aprenda com as pessoas trans, não o contrário, né, querer falar por elas, e modifique suas teorias, que várias delas são matrizes para essas práticas que são complicadas e prejudicam as pessoas trans, e passar a ser uma instituição que ajude, de fato, as pessoas a conseguir seus direitos. E a gente sabe que isso é um caminho muito longo ainda. Eu já conversei com o Eric sobre isso várias vezes. É muito lento o processo. Nós, que estamos mais próximos assim, dos movimentos de vocês, a gente tem uma urgência assim, de querer mudar as instituições, mudar os critérios de diagnóstico, acessar, ser tudo mais rápido, mudar as teorias, fazer com que toda a categoria seja super amigável, mas os processos são super lentos e atravancados, assim, e agora, com esse campo de retrocesso, talvez mais ainda, né? Mas enfim, eu tenho que fazer a mesma fala que a gente fez para o João Neto, quando ele estava lá no evento, né? Que é quase que pedir desculpas para vocês em nome da instituição que a gente representa hoje, porque é muito triste que tenha que ter passado por momentos assim vexatórios, de ter que provar ser aquilo que tu é para o profissional de saúde, né? Comprovar o óbvio, e fazer testes, e mais testes, e correndo o risco ainda de, né, com medo de não ser reconhecido. Então isso é uma vergonha, né? Tem que pedir desculpas para vocês, né? Do conselho. E evitar, né, que isso aconteça daqui para frente. Então agora a gente passa a palavra. Boa noite, então. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui hoje. Eu tenho menos tempo que a Marcela, assim, né, de atuação. Eu comecei em 2013. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer a transição, eu também comecei a participar de atividades sobre gênero e sexualidade no sexo, no grupo de pesquisa em sexualidade e relações de gênero, ali da psicologia da UFRGS. E então, desde 2013 até agora, eu vim sempre participando desse tipo de discussão e entrando em contato com a comunidade de homens trans para a gente poder se fortalecer coletivamente, né? Porque tem muitas demandas assim que tem essa necessidade de uma resolução, essa urgência que nem o Ângelo estava falando. E aí aquela coisa que a Marcela estava falando sobre a vida dela, sobre que ela não queria estudar, não estudou, etc. E eu até gosto de estudar e tal, mas se for pensar nesses últimos 5 anos, eu fui muito convocado a estar nesse lugar de falar sobre questões trans, que não é o meu objeto de estudo, né? Então, pode ser que para muitos de vocês seja um interesse de objeto de estudo, algo que vocês querem se aprimorar. E eu tive um pouco como eu vejo um certo prejuízo, digamos, como uma pessoa trans que está engajada, de que eu tenho que dedicar tanto tempo da minha vida para produzir algo sobre isso para um público, sendo que não é necessariamente o tema que eu tenho de estudo ou minha profissão, etc, né? Então, tenho isso, mas gosto desse desafio e por isso que eu estou aqui hoje também para falar isso. Eu fiz algumas anotações sobre o que eu queria falar a partir do vídeo, ali, a partir da que a gente vem falando agora, ali na série. Primeiro que esse vídeo ali do Ministério da Saúde, ele colocou vários marcos ali, várias coisas da história ali, que o Ministério vem fazendo. Ele foi lançado em 2017, já teve o capítulo 2 em 2018, ainda não li. Mas o fato é que, apesar, né, de todos os avanços, mudanças, coisas que a gente possa falar sobre o vídeo, para não ter algumas coisas que eu queria falar também depois, que agora a gente teve uma mudança muito drástica, né? Como a política, os ministérios agora, né, estão tratando essa questão. Uma das responsáveis pelo Ministério da Saúde dessa questão, que a Marcela até falou, a doutora Adélia, ela foi exonerada agora no início de janeiro. Ela foi responsável não só por esses documentários, ela estava junto, né, com a equipe, como outros materiais relativos à população trans, como uma cartilha sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e HIV para homens trans, que era uma das demandas, né, dos homens trans que não tinha material sobre educação sexual voltado para homens trans, era uma dúvida, é sempre uma questão, a gente tem que catar informação e educar uns aos outros, porque não tinha muito isso assim, né? Então foi feito um material
foram organizações nacionais dos homens trans que se reuniram para escrever esse material com a revisão de pessoas da área da saúde, e esse material foi publicado pelo Ministério, e logo agora em janeiro ele foi retirado do ar sob a justificativa de que tinha uma parte lá sobre o PAMP que não era adequado, etc, etc, enfim. Então essas coisas vão, é bem possível que vai sendo cada vez mais retirada, coisas que a gente vem fazendo, né? Então acho que começar ali mostrando esse vídeo, assim, para ter essa noção de trajetória, que agora a gente está num outro momento em que a gente tem que ouvir lá a ministra falar aquela declaração sobre meninos usam azul, meninos são rosa, até, que é uma maneira de se colocar o tipo de política que eles vão defender, né? E foi sempre uma bandeira até agora, nesse novo governo, a questão de ideologia de gênero, toda a repressão, do que se pode falar ou não pode falar nas escolas, né? E a minha impressão é que, de toda a população LGBT, quem está sendo mais evidenciado como um bode expiatório de toda, né, a demonização são as pessoas trans. Porque quando as pessoas estavam lá defendendo que se retirasse gênero da discussão da escola, seguravam cartaz dizendo menina nasce menino e menino nasce menino, né? Isso é uma afirmação que para mim diz direto a respeito do que uma parcela do movimento trans vem defendendo sobre fazer outra gestão de atribuição de gênero no nascimento, né? Porque a gente reconhece que muitas das violências que a gente sofre começam a partir dessa designação, assim, né? Não é só uma questão de tu autorizar que a pessoa faça mudanças físicas, mudanças de gênero. É também reconhecer que isso começa desde essa atribuição de gênero. Como que a gente vai lidar com isso, né? E aí quando vem um grupo organizado e faz esse tipo de manifestação, está falando diretamente disso. Não está dizendo assim, menino fica com menina, né? No cartaz lá, né? Está falando muito dessas questões das pessoas trans. O que mais? Teve uma questão que eu acho importante de falar, que apareceu no documentário ali, que é a questão do arrependimento, né? Esse é um tema, assim, que é muito polêmico, é um tema difícil, e é um tema que sempre aparece. Você vai falar com uma população, assim, nunca ouviu falar de questões trans na vida, mas tu falar sobre existem pessoas trans, eles já vão direto pensar na questão de arrependimento. Eu falo isso porque, estudando educação física, em uma aula lá sobre políticas públicas, nada a ver com questões trans especificamente, mas apareceu esse debate, e aí logo os colegas já estavam dizendo, não, mas é que tem que cuidar porque as pessoas podem se arrepender. Então, associa diretamente falar a pessoa trans com cirurgia de mudança genital, é como se fosse isso que representasse alguém ser uma pessoa trans, e além disso tem que cuidar se essa pessoa vai estragar o seu potencial de ser uma pessoa cis, né? A primeira preocupação. Então, ali no vídeo aparece um pouco, eu acho, a diversidade de como isso pode afetar as pessoas em geral. Tem gente que se reconhece nessa narrativa de que a sua mudança genital, as suas cirurgias são o que fazem ela se sentir como quem ela é. Isso é uma coisa que acontece com as pessoas. Não quer dizer que não tem pessoas que se arrependam também, mas eu acho que é importante melhorar essa discussão para não ficar raso e dizer assim, não, a pessoa se arrependeu porque ela não queria ser aquela identidade de gênero. Quando tem muitas outras coisas relacionadas a isso. Uma, por exemplo, a qualidade da cirurgia, a expectativa sobre a cirurgia, porque às vezes não tem uma boa explicação, não tem uma expectativa adequada, às vezes o que as pessoas aprendem sobre gênero, sobre corpo, sobre fisiologia, não dá para adequar a expectativa, né? No grupo dos homens trans já teve perguntas sobre se depois da cirurgia eu vou poder ter filho, coisas assim, entende? Que a gente precisa ter noção do que significa a fisiologia de cada um. Enfim, tudo isso não está em questão quando as pessoas vêm numa discussão rasa de se falar sobre arrependimento. E isso é importante de melhorar, assim, para não ficar mais com esse clima de vigilância, de ver quem é que merece ou não acessar esse serviço. Porque senão a gente caminha sempre nesse sentido de dizer, não, a gente tem que ter um conjunto de profissionais que vai avaliar para dizer quem é que consegue ou quem é que merece ou não estar nesse serviço. E aí às vezes fica meio com jogos vorazes, assim, quem é que consegue aguentar mais tempo esse tipo de tratamento, esse tipo de vigilância, repetindo esse tipo de narrativa para daí merecer então, né? Então isso é algo que a gente precisa bastante, assim, reflexão, não ficar só nessa coisa rasa, entender o que pode estar nesse arrependimento que vai além, só ser ou não ser uma pessoa trans.
Às vezes a expectativa sobre gênero também ilude as pessoas de que vai ser uma cirurgia genital que vai fazer a vida delas ser completamente diferente, e não é. Inclusive, uma das importâncias da gente falar sobre as pessoas trans não serem somente uma fisiologia, não nem as pessoas cis, né, mas não reduzir o gênero a ter uma genitália é por conta disso, porque as pessoas podem ter maneiras diversas de viver com fisiologias diversas, que não precisa se encaixar numa narrativa única de genital e gênero, né? E claro que isso agora vai ficar cada vez mais difícil de sustentar também. É um desafio que a gente tem pela frente, que a gente tem que se fortalecer, né? Que é o que está sendo cada vez mais impedido da gente poder falar. A gente tem cada vez menos condições de poder falar sobre essa diversidade de gênero. Porque é muito mais inteligível, né? Falar sobre a pessoa que quer trocar um genital, então ela mudou de sexo, então ela é, né? Isso é uma coisa que parece que é mais automático de tu conseguir explicar, mas também é raso e não contempla todo mundo, e pode favorecer esse tipo de violência, de vigilância, desse tipo de avaliação, né? Tem uma questão importante sobre a saúde mental, que a Marcela está falando dos suicídios, etc., que eu acho que para os homens trans é muito mais, assim, evidente isso. O suicídio é muito mais chance do homem trans ter alguma situação de depressão, tentativa de suicídio. Agora há pouco tempo, acho que foi, agora não lembro se foi no fim de semana retrasado, teve um casal de homens trans que cometeu suicídio, eles eram um casal, enfim. E foi uma situação muito, assim, chocante. A gente conhecia, assim, eles eram de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Conhecia eles no Facebook. E, enfim, foi uma coisa que a gente se atenta bastante a como é necessário a gente ter esse auxílio profissional, digamos, da saúde mental, mas não nesse sentido de verificar se tu é um trans, o que tu é, né? Mas sim de te ajudar a ter condições de enfrentar o preconceito, que é algo que pode ser muito, muito difícil, especialmente em casos como esses homens trans que eram não binários, que não se encaixavam numa narrativa padrão. Então fica cada vez mais difícil tu conseguir sustentar isso numa sociedade que só reconhece opções limitadas de ser, né? E sobre a questão da visibilidade, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito qual que é a visibilidade que a gente quer, porque também não é qualquer coisa, né? Não é só tu dizer, olha ali, tem as pessoas trans, as pessoas trans existem. Tem a ver com tudo isso que eu estava falando. A gente quer uma visibilidade de quem está produzindo maneiras diversas de ser, gênero, corpo, etc. Não só cair numa narrativa dessas padrão limitada de reforçar que é um genital que faz a pessoa ser mulher ou faz ser homem, todas essas coisas. E também como parte de quem produz conhecimento. A gente também produz essas coisas assim em conjunto, né, com a psicologia, que tem essas iniciativas do CRP e outros conselhos. A gente está cada vez mais exigindo que a gente seja parte de pessoas que estão produzindo essas formas de ser, não só assim quem aparece para ser um exemplo, né? Tipo, então vamos falar de diversidade, está aqui um exemplo, uma pessoa trans que aí serve para os outros exemplificarem uma narrativa de vida, assim. Não, a gente também é protagonista da produção do conhecimento. Enfim, eu levantei essas questões, eu gostaria que vocês também, seria legal contribuir com o debate, sim, nessas temáticas, especificamente se vocês acharem interessante falar dos desafios dos profissionais, né, de psicologia, porque eu vejo a parte das demandas dos homens trans, os sofrimentos do cotidiano, todas esses embates, às vezes com acessar a saúde, acessar esse tipo de coisa. E é bom a gente ter essa troca também para entender como que é o lado dos profissionais que estão buscando compreender essa diversidade e todas essas situações. Então é isso aí. Muito obrigado. A gente agradecer por falar, que está fazendo também. A gente sabe que nesse mês, nessa semana, vocês têm muitas solicitações, né? E dentro da tua fala, eu fiquei pensando, né? Quem merece um cuidado, um atendimento psicológico e de que forma esse atendimento tem que acontecer, né? Nem todas as pessoas trans buscam cirurgia, nem todas as pessoas trans buscam hormonização, nem todas as pessoas que estão inscritas dentro da diversidade buscam as mesmas demandas, né?
são indivíduos com suas demandas singulares, né? Então a gente precisa ressaltar que as pessoas não binárias também elas existem, né? E a psicologia ela precisa estar escutando os movimentos, estar escutando as pessoas trans, os homens trans, as mulheres trans, as travestis, para que ela possa reconhecer as demandas e de que forma que ela pode estar conversando com essas demandas. Claro que tem um material teórico, tem toda uma questão das boas práticas, né? Mas a gente também precisa reconhecer que por muito tempo essa existência foi violada, por muito tempo foi criminalizado e está se voltando a criminalizar os movimentos sociais. Então a gente vem até aqui para abrir o debate para que a gente possa pensar em outras formas, outras práticas, né, que possam reafirmar a existência e ser resistência nesse momento de retrocesso de políticas públicas e de direitos humanos que a gente vem vivenciando, né, enquanto conselho. Eu acho que a gente pode abrir uma rodada de perguntas, depois a gente volta e aí mais uma rodada, pode ser assim. Só para reforçar algumas coisas, assim que o debate aqui, né, levantou uma série de pontos que a gente pode discutir. O acesso à saúde mental, acho que é um assunto bem importante, aí não só relacionado aos procedimentos de afirmação de gênero e modificação de nome, porque acho que tem uma demanda reprimida de saúde mental na população trans que a psicologia discute pouco, né? O nosso foco tem sido, sobretudo, o acesso aos procedimentos de afirmação de gênero. Eu acho que também tem um debate importante de combate ao preconceito e discriminação, tanto da sociedade, mas também com os indivíduos, no contexto da clínica, que a gente tem que trabalhar. Acho que tem um aspecto das escolas, como é que a gente trabalha a temática da diversidade sexual e de gênero no contexto escolar, e aí também na infância, né? Como é que a gente trabalha essas práticas, que isso primeiro que apareceu aqui, importante, e a garantir direitos humanos no contexto prisional, mas também no contexto, sei lá, da polícia, violação de direitos. Como é que a psicologia se encaixa nesse sistema de violação de direitos, de garantia de direitos, que é uma outra pauta importante da gente trabalhar, eu acho, que o debate daqui para frente. Vamos abrir uma rodada de perguntas. Alguém quer fazer uma manifestação, uma pergunta, um comentário? Olá, boa noite, meu nome é José. Queria agradecer então ao conselho por esse evento, e o Érico e a Marcela, é sempre ótimo poder ouvir vocês. Como psicólogo e também como de alguma forma imerso nessas questões de gênero, tenho me contato com uma questão assim, que eu acho meio paradoxal. Eu queria poder ouvir um pouquinho de vocês, uma opinião, um pensamento, até uma reflexão. Assim. Algumas discussões atuais, pensando na lógica da despatologização das identidades, tem colocado esse movimento dual, assim, de pensar, bom, óbvio que a gente luta politicamente pela despatologização, mas ao mesmo tempo a gente coloca uma discussão de, bom, algumas pessoas conseguem acesso a direitos e políticas públicas através desse processo de patologização, digamos assim. Então, eu só queria poder ouvir um pouquinho de vocês, qual a opinião, enfim. Eu me vejo colocado nesse paradoxo de pensar essa dualidade, mas queria saber de vocês que estão também em outros lugares de pesquisa e militância. Obrigado. Mais alguém? Mais duas. Boa noite, eu sou o Anderson. A fala de vocês me fez pensar alguma coisa que é meio cruel, assim, que quanto nós, como profissionais, acabamos, às vezes, tentando adivinhar porque as outras pessoas precisam e acabam não ouvindo as necessidades, assim. E daí, inclusive, que eu fiquei pensando o quanto, às vezes, essa tentativa falha de dar uma representatividade também acaba excluindo as individualidades de cada um. Como a Marcele falou, de chegar no posto de saúde, a pessoa travesti tem que ser trabalhar DST com ela. Às vezes tu quebrou a perna, tá com a unha encravada e tudo mais. Ou como o Eric disse, sim, a questão de, eu trabalho com pesquisa, eu tenho que trabalhar com pesquisa trans. Não necessariamente, tu pode gostar de vários temas, assim, enquanto também deve ser difícil, como posso dizer, levantar uma bandeira para manter essa individualidade dentro disso, né? E eu acho que também é nosso papel poder ouvir, como psicólogos, né? Poder ouvir essa individualidade e poder entender isso. Não sei como é que vocês acham, podem ajudar a gente a poder fazer isso.
Marcele, conheci. Eu acho que um pouco do que o José, né, e o Anderson nos colocam um pouco uma convocatória para me sentir enquanto profissional, né, o que eu tenho que fazer e responder também enquanto conselheira, né, e principalmente por estar nesse lugar dos direitos humanos. Eu penso que a questão da patologização é uma questão muito delicada, né. Eu sou contra a patologização da população trans, mas a gente sabe que precisa de um CID, precisa de um DSM para poder ter acesso. O DSM-5 evoluiu no sentido que, por exemplo, quando tem os protocolos lá para fazer as entrevistas, ele pergunta para a pessoa em qual gênero a pessoa se sente designada como ela gostaria de ser chamada. Já está no protocolo da entrevista. Quando eu fiz a minha formação inicial, não tinha isso. Então, eu acho que já é um avanço dos estudos ter essa colocação. Contudo, eu acho que ainda precisa avançar, porque, por exemplo, assim, uma mulher grávida, ela pode acessar o serviço e não é uma condição de patologização. Eu acho que da mesma forma deveria funcionar a população trans, que é uma das propostas que até o Ângelo estava junto no debate da construção do CID-11, mas não sei exatamente como vai ficar, então eu acho que tem que pensar isso. E quando, por exemplo, a gente faz um documento, a gente tem que seguir a resolução 07 de 2013, né, fala dos nossos 4 documentos profissionais. Contudo, tem um grupo de trabalho dentro do Conselho Federal de Psicologia que está debatendo, bom, será que esses documentos que a gente tem produzido, os pareceres, o laudo, né, o atestado, a declaração, que é suficiente para a nossa sociedade? Não. Às vezes ela precisa explorar algumas questões que são interprofissionais. Então, tem um grupo de trabalho que está melhorando essa resolução. Por enquanto, a gente sempre diz para os profissionais, se apoiem na resolução, para a construção da documentação, se apoiem numa perspectiva teórica, né, com base teórica para poder fazer a escrita dos documentos, né, para não rotular os sujeitos, né, porque o sujeito, ele também que vai nos buscar, né, como o Anderson perguntou, ele não tem somente a demanda, por exemplo, assim, eu preciso de um parecer para que eu possa fazer o processo de hormonização, ou eu procuro porque eu quero fazer o processo da afirmação sexual, né, por via cirúrgica. O sujeito, a pessoa trans, ela como uma pessoa cis, ela tem problemas de ordem pessoal, familiar, no trabalho, no relacionamento. Então, realmente, a gente precisa voltar no ponto da escuta dessa demanda, né? Mas eu acho que é interessante ouvir também né, da Marcele e do Eric das suas experiências positivas e negativas, né, dentro da psicologia. Esse assunto ali da despatologização é um assunto assim, não é novo, né? Sempre, desde que eu pelo menos estou acompanhando o movimento social, é sempre, não tem um consenso no movimento social sobre isso, né? Tem alguns grupos, ou alguns indivíduos que têm muito medo de perder esse acesso à saúde por causa da despatologização, só que eu acho que a gente tem que também discutir o que a gente está falando, né, que é despatologização. Porque não é uma questão de dizer assim, agora não existe mais esse diagnóstico, então não tem mais como a gente entender aquela pessoa trans que está buscando uma cirurgia e perdeu tudo agora que a gente tinha conseguido até agora. Tem esse medo, né, disso acontecer, mas a questão é como que a gente está pensando essa pessoa que está demandando esses procedimentos. Que eu acho que é o foco, né, quando fala disso, é o acesso a procedimentos do processo transexualizador. Para essas pessoas que é fundamental fazer esse tipo de cirurgia, de hormonização, etc., o que eu me pergunto é se elas estão sendo compreendidas que aquilo é uma necessidade legítima de expressão de gênero. Porque até agora, que vinha, né, sendo produzido, é que aquelas pessoas eram pessoas loucas que não aceitavam o seu sexo biológico. É isso que estava escrito nos manuais, que é uma pessoa que rejeitou o seu sexo biológico, está escrito assim. E aí o que a gente está dizendo é tratar de outra forma isso. Assim como quando tem um homem cis que sofre um acidente, perde o órgão genital, as pessoas parecem que entendem automaticamente que a reconstrução do seu órgão genital é uma demanda crucial para a pessoa poder reconstruir sua vida. Isso não é uma coisa que precisa ser explicada, né? Ou uma mulher cis que perde o peito porque teve câncer, alguma coisa assim. Isso parece que é automático de ser compreendido, que aquela pessoa tem esse direito de ter aquela corpo, porque aquilo faz parte da construção de quem ela é.
como que a gente vai entender uma pessoa trans a partir disso, né? A gente consegue fazer um paralelo e partir do pressuposto de que é tão importante para uma pessoa trans, para um homem trans, o acesso a uma cirurgia genital de construção de um pênis, quanto para um homem cis que perdeu o pênis. Parece que até agora é difícil, né? É difícil a gente conseguir transmitir essa ideia, ao mesmo tempo sem cair na ideia de que é isso que faz alguém ser um homem, né? Esse malabarismo que a gente fica fazendo. A gente reconhece que sim, é importante ter esse acesso, para algumas pessoas é fundamental para elas se entenderem, né, nelas mesmas, mas também não vamos dizer que é só isso. Então a gente tem que fazer essa malabarismo. E aí quando tu vai para como organiza a saúde, que tem a ver com questões políticas também, é outro desafio, que agora parece que, independentemente se é através de um diagnóstico de patologização ou não, a gente pode perder igual, né? Não acho que um diagnóstico de transexualismo lá no CID-10 vai garantir, tá, sabe? Mas parece que todo mundo já foi criado num ambiente em que se sedimentou, que foi isso que pôde fazer acontecer. Ninguém consegue imaginar, então, outra maneira de fazer, né, funcionar o sistema. Então, acho que esse é o desafio, né? A gente produzir outras maneiras de funcionar esse sistema com uma compreensão diferente. A gente não é contra ter um CID lá, desde que não seja um CID dizendo isso, que são pessoas loucas que desistiram de ter o seu sexo biológico, né? É outra maneira de ver isso. Então, é um desafio que não tem uma resposta simples, né? Uma resposta pronta, mas tem a ver para mim com esse caminho de como que tu vai perceber a demanda da pessoa sem ser só um acesso assim, menos legítimo à identidade de gênero, se perguntando, nossa, como é que essa pessoa chegou até aqui, né? Tipo, como assim a pessoa não quer ser o sexo que ela supostamente teria nascido, que é a ideia, né? Nasceu com sexo e quis ser outro. Então, parte dessa ideia aí, que é uma coisa muito difícil de explicar e de discutir, e nem toda a população trans também faz essa discussão, né? Porque às vezes também a pessoa só quer viver a vida, só quer acessar uma coisa, ou até se construiu a partir dessa visão mesmo. Acontece, a gente tem às vezes discussões com homens trans que acham isso, que um homem trans que não quer fazer cirurgia não é um homem na visão daquele, entendeu? Tipo, tem essas discussões entre as próprias pessoas trans. Não é que a gente nasceu todo mundo assim, né? Fazendo essas discussões. Então é bem difícil, não é uma coisa simples. Em relação a outra pergunta ali sobre ouvir as demandas das pessoas, né? É complicado porque é uma diversidade muito grande, né? Tem pessoas trans que, inclusive, pode ser que essas questões de gênero não sejam nem a prioridade. Tipo, daqui a pouco o cara tá ali, tem dificuldade de, sabe, sobreviver, não tem o que comer, aquilo é tipo, tá, algo que ele tem essa demanda, mas também tem outras. Tem a questão de homens trans negros que sofrem muito com racismo, que precisam também questões sobre isso. Então, é muito complicado, muito diverso. Não pode vir com um modelo pronto de compreensão. Eu acho que é esse sentido, né, que você estava falando, que um modelo pronto de compreensão, tentando antecipar também vai ter suas limitações. Eu posso dizer da minha vida aqui, das minhas experiências positivas, que a Pri falou, que eu tenho uma psicóloga, né, que me atende e que para mim, né, não é nesse clima de patologização, achei um profissional que, né, conseguiu atender minhas demandas. E é algo que para mim é importante para eu poder funcionar e tal no cotidiano. Então, acho que dá para conseguir, assim, né, achar uma maneira de fazer essa coisa. Mas sim, estando aberto a coisas que... A questão é estar aberto a uma coisa que tu ainda não sabe, né? Tipo, um inesperado, ininteligível ainda, que tu vai ter que achar uma maneira de entender. E nisso acho que os não binários também têm sempre essa dificuldade de como é que eles vão dialogar com esse sistema que já está esperando uma afirmação de gênero pronto, né? E ainda não tem nem direito de palavra, às vezes, para se nomear, e nem todo mundo também precisa achar uma palavra para se nomear, ou um modelo para, né, viver e tal. Mas sim, é um grande desafio fazer essas narrativas acontecerem dentro de todos esses desafios. Acho que isso é importante, né? Acho que a gente tem que pensar numa psicologia não neutra, né? Por exemplo, assim, a questão de buscar supervisão, por exemplo, eu não estou sabendo lidar com uma demanda X, porque, por exemplo, assim, eu não tinha estudado muito sobre a questão do racismo, por exemplo, eu tenho uma trajetória dentro dos estudos de gênero, então, assim,
eu vou buscar lá no Núcleo de Relações Raciais do CRP, vou buscar orientação do conselho. O papel do conselho não é só fiscalizar, é orientar. Eu vou marcar uma supervisão com alguém que trabalha com essa temática, mais experiente. Então, eu acho que é isso. E uma coisa legal também que eu sei que tanto o movimento lá na igualdade, quanto o movimento dos homens trans em ação possui, é uma lista de profissionais que está preparado e que é acolhedor, né? Então, assim, a gente também é visto pelo outro lado e é avaliado também, né? Então, isso também acho que a gente tem que se dar conta. Só uma coisa importante que o Eric falou é o seguinte, né, na resolução 001 de 2018, não é mais permitido que a gente atenda pessoas trans, em qualquer circunstância, na clínica ou em outras instituições, numa perspectiva que não seja a da autodeclaração ou da diversidade de gênero. Ou seja, está escrito explicitamente na resolução que é vedado aos psicólogos atender as pessoas trans sob a perspectiva patologizadora. Então, a ideia é que a gente se utilize os manuais diagnósticos e o diálogo com os profissionais da medicina, por exemplo, com uma linguagem que seja inteligível para esses profissionais, ao mesmo tempo que garanta que não seja uma estigmatização das pessoas trans, né, utilizando esse diagnóstico como um motivador para, olha, então de fato são pessoas que não merecem tratamento, porque vejam uma doença mental. Os psicólogos não podem fazer isso, a gente tem que usar esse diagnóstico no sentido de garantir direitos numa perspectiva não patologizadora. Isso já é uma resolução, nós não podemos mais atuar de outra forma. José, de novo, essa pergunta, né, porque assim, 20 anos que eu estou dentro do movimento, né, eu digo que assim, a gente começou no movimento de travestis e transexuais, porque dentro do grupo da igualdade frequentavam muitas mulheres transexuais, mas eu sabia, quando falar, é CIT-10, né, eu me lembro da Cátia Souto, né, bando, sabe o que é? Bando de travesti, né? Pelo amor de Deus, vocês não me votam, vocês votam a favor do CIT-10. Se vocês, as travestis, porque quem falava também uma coisa assim, que eram poucas transexuais, e frequentava o grupo das travestis, porque era assim, ó, se tinha uma sala aqui, as transexuais sentavam lá no canto, e as travestis aqui, né? Tem essa coisa, né? E também a igualdade, que é a Gabriela para falar isso, né? Que dentro do grupo da igualdade, isso é uma coisa bem certa para vocês, né? Que no momento que ela começa a frequentar a igualdade, ela se diz uma travesti. Tá, e passou um tempo, ela disse, não, eu sou uma mulher transexual. Aí a que tem dinheiro, essa aí até sabe de quem eu estou falando, né? Sério, né? E me preocupa muito isso, né? Elas têm dinheiro, elas pegam lá do Torgamur, pode ser lá em Londres, ou como é que é, na Tailândia, né? E faz a cirurgia e lá no hospital de CIT-10. Entendeu? Ela faz a vida maravilhosa e volta. E sai agora. Até um dia aconteceu um fato bem desagradável. Na igualdade tinha um psicólogo, né? Só que a pessoa sabia que ele era psicólogo, né? E a gente estava conversando, ele, meu amigo, veio lá para conversar. Eu, do jeito que eu sou, ele disse, ai, daí travesti, como é que tu tá? Pelo amor de Deus, não fala que eu sou travesti. Eu sou mulher. Eu digo, não, desculpe, né? Desculpe, eu pensei que eu conhecia ele. Não, ele não sabe. Ele é psicólogo, né? Eu quero agora passar por mulher. Eu não quero mais saber de travesti, não quero saber de transexual, eu quero saber de mulher, porque eu sou uma mulher. Eu disse, não, tudo bem, tem esse direito. Aí uma psicóloga veio me contar isso também, dessa transexual. Ela disse, eu estou preocupada com essa menina, né? Porque ela disse que não quer se misturar mais com transexuais, com travestis, só com mulheres cis. Aí o que vocês me dizem, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Eu não sei. Eu não sei, né? Porque antes eu era uma pessoa melhor amiga dela, né? Quando ela não tinha feito a cirurgia. E esse CIT-10, eu aprendi isso com a doutora, quem conhece, doutora Elizabeth Sandano, conhece, né?
Então, ela é, para mim, uma referência. Ela é uma referência porque ela fez meu laudo, né? Laudo psicológico, para passar lá o nome, aquela coisa, tudo, escreveu um livro desse tamanho para explicar para o juiz quem eu sou, né? O que é travesti, o que é homicídio, o que é isso, o que é aquilo. Aquela palavra queer, né? Nem se usa mais, né? Nem sei o que é. Eu nem sei o que é. Queer. E ela mostrou tudo isso. Então, assim, ó, as transexuais, porque eu não gosto muito de falar da questão, mas eu defendo a questão da patologia, enfim. Mas a gente tem que estar lá, quando está lá no departamento, né? Tem que saber, tem umas travestis, as mulheres transexuais, e lá porque tem que votar, né? Quem vai estar lá, né? Bom, quem vai estar a favor, quem vai estar contra. E somos nós que temos que votar, porque a maioria são as travestis. Mas a gente apoia a questão do... Enfim, né? Eu acho que cada um é o que é, né? Eu aprendi uma coisa no posto de saúde que durante 35 anos que eu trabalhei, né? Que tudo tinha o PPA, que vai lá o CID, né? Doutor, esqueceu de botar o CID aqui, qual é o CID, né? Tá com o quê? O que eu vou botar aqui? Tá com uma amiga, tá com dor de garganta? Senão o SUS não paga, né? Então isso, até eu consigo entender pelo sistema único de saúde, né? Que, vamos supor, no clínicas, lá no Contigo, né? Tem que, vamos supor, vai na sala de cirurgia, tem um campo lá em cima, quem já preencheu? Já preencheu, né? Vai lá o CID, a primeira coisa que... Se não vai o CID, vai voltar, é um escândalo, né? Entendeu? Para nós, que, vamos supor, eu sou formado em enfermagem, quando isso volta, entendeu? Essa coisa, uma série, tá aqui, ó, não preencheu o CID da pessoa, né? Eu acho que tem coisas na vida que eu acho que a gente pode facilitar, né? Tem uma questão da lipostrofia. Quando um médico atende uma travesti ou um gay, seja um homem, seja qual que for, que eles colocam tanta coisa, tanto número, tanto CID, que eles dizem assim, não precisa estar ótimo, nem lipostrofia não tem, né? Por quê? Porque a burocracia é tão grande que os médicos se negam a preencher certas coisas e dizem assim, não, tá, vai embora, né? Entendeu? Por quê? Porque isso eu acho que tem que facilitar para a pessoa, né? Não aumentar a questão dos números, que quem sabe daqui uma época eles vão dizer assim, qual é o teu número, né? Vai chegar num posto de saúde que tem um número, não vão chamar nem teu nome, não sabe nem o teu nome, né? Até nesse tempo que era uma coisa que foi com ele e o Ângelo, né? Que tem muito homem trans, jovem, me ligando, no WhatsApp, né? Aquele menino de 12 anos que tiveram. E eu disse assim, bota uma foto tua, quero ver quem é que está falando, né? Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque se tu fala no WhatsApp com uma pessoa com 12 anos, dizendo que é homem trans, né? Eu disse assim, não, então deixa eu falar com tua mãe. Eu liguei para o Ângelo, né? E ele me deu toda a orientação que eu tinha que fazer. Só que o menino, eu orientei ele com 12 anos, né? Eu quero falar com a tua mãe, né? Ele disse assim, não me liga mais, não fala mais comigo no WhatsApp, entendeu? Porque o Clínicas tem o... Como é que chama o trabalho? Não, o Clínicas vai ter das crianças que estão atendidas, né? E eu disse assim, não, tem que fazer isso, aquilo, né? Eu disse, mas não me liga mais, pelo amor de Deus, que eu já fui processada, já fui presa por pedofilia, eu não sou pedófila, né? Então eu não posso te orientar. Pede para tua mãe falar comigo, né? Então é muito complicado, porque uma travesti jovem, eu sei o que ela, entendeu? Orientar ela da maneira o que ela tem que fazer, né? Porque para travesti é mais fácil. Eu não posso chegar para ela e dizer assim, olha, toma o hormônio que eu aprendi a tomar. Eu tomei o primeiro hormônio que eu tomei na minha vida, foi o Premarin 50. Quem trabalha na área de saúde sabe o que é a mulher. Não existe mais o Premarin, mas agora tem o estrogênio conjugado que as transexuais tomam no hospital de clínicas, né?
E eu digo assim, daí a minha colega disse assim, não, toma um só, né? Um por dia. Eu tomava 6, né? Então, eu acho que não estava certo, né? Aí você pensa, toma que teu peito vem, teu corpo vem, teu pelo cai, e fica belíssimo. Então, assim, hoje eu tenho muito cuidado de dizer e orientar, né? A questão do silicone líquido, queria também deixar bem claro para vocês, é um mal necessário que as travestis têm, né? Porque não tem no Ministério da Saúde, a gente não tem ainda, não conseguimos isso ainda. O Brasil está tão avançado, a medicina está tão avançada, né? Colocar o silicone é fácil, qualquer uma. Até há pouco tempo, uma travesti botou no menino gay, ele veio a falecer, né? E eu conheço a travesti que colocou silicone. Quando a imprensa me ligou, eu digo assim, eu não vou falar nada sobre esse caso. Por quê? Porque eu acho que aí o jornalista disse assim, mas por que tu não quer falar sobre isso? Não, eu acho que por a saúde, né, a saúde vai explicar por que a necessidade da travesti colocar silicone, né, é uma necessidade, né, que o governo federal e o Estado não está vendo para a questão. Quando rompeu a minha prótese, acho que foi a segunda que eu estava vendo, a prótese arrebentou e eu disse assim, vou ter que fazer o quê? Voltar para o Brasil, pagar o médico particular, né? O SUS não faz, né? Eu tive que pagar o médico particular e tirar a prótese e colocar, né? Então, o sistema único de saúde não acolhe essa população, né? Então, eu queria dizer isso. E tinha muita coisa que a gente podia falar sobre o CIT 10, eu acho que no momento, né? Para nós votar lá, né? Agora nem sei mais quem é o diretor, mas nessa captação, né? Não sei quem é, e a gente não teve essa reunião nesse governo que estava, né, a gente não teve nenhuma reunião, a gente teve uma reunião no Clínicas com a equipe lá com a Alba, né, sobre várias questões, né, que estão surgindo, os homens trans, né, e as trans mais novas, por que elas não podem entrar com 16 anos, né, e quando chegar aos 19 podem fazer cirurgia, né. A Alemanha já tem isso, né? Elas podem entrar com menor de idade no programa e quando chegar com maior de idade podem fazer cirurgia. Outra coisa, o Anderson perguntou, as demandas é muito grande, né? Porque a demanda, assim, até falei, quando entrou o IPA da psicologia, né? A trabalhar com nossa população de travestis e transexuais, que a demanda é delas, né? Eu sempre digo assim, porque a demanda é muito grande, porque depende do que aconteceu na noite, né? O que elas puderam, o que aconteceu lá, passou um caminhão de lixo e jogou um saco de lixo na cabeça. Elas querem discutir esse assunto, né? Então as demandas são muito grandes. E a questão da depressão dentro da igualdade, eu vejo que no Brasil inteiro ela está avançando e é muito grande. Inclusive eu tive em Goiás agora no mês de novembro, né? E onde que a gente viu que as travestis estão envelhecendo, já diz com 40 anos, elas estão velhas, né? Para a prostituição, né? E daí vem a depressão, né? Porque assim, está acostumado a vida inteira a fazer 10, 15, 20 programas por noite, né? E chegar no momento que tu está lá na esquina a noite toda, né? Tem uma travesti belíssima, como eu disse assim, que apareceu aqui, a Cristina, que é minha amiga, de Goiânia também. Imagina botar uma travesti bonita, né? Do meu lado, né? Quem vai bater porta é ela, né? Não a feia aqui. Entendeu? Então tem isso. As demandas da igualdade, elas são muito grandes, né? Elas são muito grandes e muito variáveis, né? Às vezes, assim, eu digo assim, não, hoje, no início da igualdade, o tema vai ser esse. O que o programa nacional queria, o Ministério da Saúde? Que a gente falasse TST, isso era prioridade, né? A gente tinha uma época, a gente tinha 7 projetos, sabe o que é isso? 7 do Programa Nacional. E todos eles eram para TST, AIDS, hepatites virais,
e sífilis, né? E direitos humanos dessa população, né? Então, assim, chega às vezes, chega até a cansar, né, o Gabriela, de uma coisa, né? Às vezes chegava na igualdade, dizer assim, hoje a gente vai falar sobre PSP-AIDS. Inclusive, a gente tinha um projeto, que era o projeto do DIVAS, né? Onde a nossa colega aqui fazia parte, né? Eu não fazia parte, só era, como é que se diz, presidente de uma ONG, né? E do DIVAS, né? Onde o DIVAS recrutava travestis, que principalmente de situação de rua, né? Que é uma coisa que também a gente tem um problema muito grande. Quem acolhe essa população, né? É a psicologia, sim, tem que ser a psicologia. A gente tem um grupo que é Ação de Rua, acho que o José conhece, né? Ação de Rua, né? Ação Rua, maravilhosa. O pessoal não conhece, a gente já fez debates também. Maravilhosa. Tem um menino, ele é psicólogo, né? Eu digo assim, nossa, tu trouxe uma pessoa que eu pensei que ela era uma mulher que estava em situação de rua, né? E ela uma travesti de 24 anos, cega, né? Quando ele trouxe ela, a Gabi estava junto, né? Na igualdade. Aí assim, né? Até aconteceu hoje quando eu vinha para cá, porque eu moro no Pinheiro, né? E eu vi ela de novo, né? Estava lá no meio da rua. Aí eu digo assim, meu Deus, eu tenho que ligar para o Douglas agora, né? Ela está de novo na rua, cega, 24 anos, né? Ela não tem HIV, né? Então, aonde que a gente vai botar essa pessoa, né? Ela está mexida. Em primeiro lugar, os albergos, os abrigos, onde tem homem, onde tem mulher, travesti muitas vezes não é aceita, né? É importante falar uma série de psicologia, no serviço desses, trabalhar em articulação com a rede, a prevenção, está provando também, Tem gravação. Bom, então eu sou a Gabriela, anunciada pela Marcele, queria ficar quietinha, mas a Marcele não deixou. Mas acho que é só importante então situar, né, que o trabalho da psicologia junto ao Igualdade trabalha muito numa perspectiva de articulação com a rede, né, com as políticas sociais, de saúde, educação, né, para além da, quando há necessidade de encaminhar com o serviço de saúde mental, permite a gente também faz os devidos encaminhamentos, mas não é um trabalho solitário, né, a gente da psicologia atuando, e sim a ONG, como instituição acolhendo, a gente trabalha com acolhimentos coletivos e individuais, com plantões, enfim, lá na sede da ONG, já há pelo menos 8 anos, né, Marcelo? E então, assim, acho que é importante colocar isso, assim, que a gente é extremamente relevante, a gente está atuando com, né, uma articulação com equipes, enfim, multidisciplinar. E que esse caso agora foi uma situação assim, a gente fez uma reunião com o pessoal aí da doação Lula, né, junto com o SAF também, que é o Centro de Familiar lá da região da Lula. Então a gente está sempre fazendo ofertando, né, esse tipo de... E é um compromisso, sim, da psicologia, né, de estar fazendo esses movimentos. É isso, obrigada. Eu acho que a gente já aproveita e abre para mais um bloco de questões, né, umas 3 questões, se a gente tiver, né, para mais ou menos o nosso teto é tentar encerrar mais um pouco, né, claro que a gente poderia ficar até meia-noite e mais, né, mas não se encerra aqui o assunto, a gente que continua discutindo isso nas comissões, porque a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão permanente aqui, e esse assunto está sempre vital. A gente quer abrir mais um bloco, né? Provavelmente tem questões, mas claro que não vai se encerrar aqui esse assunto. A gente tem uma comissão de direitos humanos que funciona com reuniões mensais, com grupos de trabalho, com núcleos, né? E a gente pede que vocês possam vir participar nesses espaços, tem todas as datas no site. Também eu aproveito antes que, né, vai esvaziando, que a gente está no momento que a gente tem o COREP, né? Que são os conselhos para as demandas e propostas para a psicologia para a próxima gestão, que vai ser de 3 anos, né? A nossa gestão vai até setembro, e aí agora em abril já se encerra o COREP estadual e depois passa para o Conselho Nacional, né? Psicologia e as demandas. Então, se vocês têm propostas para enviar, eu acho que é importante enviar propostas com a pauta da população trans, em especial, que, né, já tem provavelmente, até o dia 31 de janeiro agora pelo site, é bem cedo,
e dia 9 de março vai ser o Coreb aqui na sede do Conselho. Então a gente pede que vocês participem, convidem os colegas, né? A gente sabe que a nossa categoria não é tão participativa, mas eu fiquei muito feliz hoje em ver 29 pessoas que não estavam envolvidas diretamente com o evento pelo dia 29, né? Então acho que isso é uma questão importante, porque às vezes a gente faz eventos para discutir, por exemplo, a mensalidade da categoria, né? Agora vem boleto CRP, e aí no dia que a gente discute a anuidade, por exemplo, já aconteceu de ter 3 pessoas aqui, 5 pessoas, 1 pessoa, né? O dia que a gente discutiu uma questão para a eleição, além dos conselheiros, só tinham 4 pessoas, né? Então, assim, é bem bom, né? Então, assim, acho que... E também a gente poder conversar sempre com o movimento social, essa articulação que a Gabriela falou com as políticas públicas, né? Então, a gente tem que continuar lutando. E quando a gente fala em psicologia política, alguns colegas nossos não nos entendem. Muitas vezes dizem assim, o conselho é muito politizado, o conselho... Mas é que na sociedade que a gente está, é como se organiza. Eu não concordo como se organiza, né? Por isso que eu estou, né, reivindicando, lutando e ocupando esses espaços de debate. E eu acho que é isso. Todos nós que estamos aqui, a gente está para melhorar e qualificar a política pública, tá? Para melhorar e qualificar o acesso aos direitos humanos, né? Principalmente das pessoas trans. Né? Não sei se alguém mais quer falar alguma questão. Só uma coisa importantíssima sobre os COREPs e o CORNEP. Esse GT que possibilitou a criação da Resolução 001 de 2018, ele só foi possível porque foi uma demanda que surgiu nos COREPs. O Conselho Federal não tem autonomia para propor GTs, para modificar resoluções ou criar resoluções, se não for uma demanda da categoria que venha por essa via. Então é um processo trabalhoso, assim, e rende frutos depois de anos de trabalho. Então é muito importante que as demandas que a gente tem do ponto de vista do sistema do Conselho sejam encaminhadas por esse fórum, né? Então, só para reforçar a importância de se participar desses espaços. Alguém tem mais alguma questão para o debate, manifestação? Ou nós mesmos? Eu só tinha pensado em que a gente estava falando antes da questão de atender as pessoas, e o Ângelo falou de atender a partir da autodesignação. E eu fiquei pensando assim, que às vezes a gente está muito assim, no movimento social, está muito acostumado já a falar das pessoas homens trans, não binários, travestis, transexuais, e sempre tem também o desafio daquela pessoa que chega pro profissional e não sabe o que é, né? Que eu acho que é um pouco que eu estava perguntando antes. E aí eu estava pensando, né, o que falar sobre essa situação, porque se tu vai ali, tu tem que respeitar a autodesignação, mas a pessoa chega e diz, não, mas eu não sei o que eu sou, e agora, né? Como que tu vai caminhar junto com essa pessoa para ela descobrir o que ela é? E aí o que eu acho que tem de dificuldade é ter modelos de diversos de ser, né? As pessoas às vezes não conhecem, não sabem que existe homem trans, não sabem que pode ser não binário, não sabem que pode ser um mix de várias coisas, né? Então a questão, eu acho, é essa de mostrar essas diversas maneiras de ser. Tem canais do YouTube que os jovens adoram fazer sobre suas vidas trans, etc. Que às vezes pode ser útil, assim, buscar referências, de ver ali tem um assim, tem outro de outro jeito, daqui a pouco a pessoa acha uma referência para si, né? Mas aí a questão é essa de tu buscar, assim, mostrar esse mix de referências e não ficar preso só a coisas já muito padrão, né? Mas é só isso que eu queria comentar sobre o desafio de não ter uma designação ainda, né? Para não ser só isso, tipo, não, eu tô aqui falando dos homens trans, porque a gente chega lá e já sabe o que é as coisas. Não é assim, às vezes a pessoa chega lá e não sabe direito o que ela quer e precisa dessa ajuda, né? Eu não sei se a Marcele quer. Foi até nesse Congresso Nacional que a gente fez em Goiás, em novembro, né? Eu me lembro que convidaram já na época, já viu a nossa ministra, né? Como é que é o nome da mulher? Tamares. E a gente estava numa mesa, eu não faço parte do Conselho Nacional, né, de Direitos Humanos, que sou vice-presidente na rede, né. Aí a Tati disse assim, mas você vai ter na mesa para eu essa mulher falar, né. Aí fica assim, eu sentei do lado dela, bem linda, né, e ela me olhando, ela falou. Aí para ela tudo é igual, né, que ela falou muito daquela questão do rosa e do azul. E eu falei para ela, eu odeio rosa. Eu não gosto de rosa. Mas por que tu não gosta de rosa, né? Assim falando bem íntima comigo, né?
Eu acho que ela tinha fumado. Vou falar. Aí ela começou a me questionar e ela começou a me chamar o gaúcha. Eu vou dizer, pra mim, homem é homem, mulher é mulher. Eu tenho um monte de amigos meus que são gays e são meus cabeleireiros, né? Eu tenho muitos amigos. Então, se vocês gostam de se vestir de roupa de mulher, aí, sem problema nenhum. Aí, não é questão de se vestir de roupa de mulher, né? Eu não me visto de roupa de mulher para ser mulher. Eu sou mulher 24 horas, mas sou uma mulher travesti. E a pessoa não entende, daí vai ser difícil, né? Aí não vou falar a palavra que eu falei, né? E eu digo assim, né? Meu Deus do céu, como é difícil das pessoas terem um estudo, né? E ter uma cabeça tão pequena, parece um grão de arroz, né? Que não consegue sair da cabeça o que tu fala, né? Aí eu ainda falei pra minha amiga, ainda bem que não tem homem trans pra dizer que a mulher ia pirar, né? Sério? A mulher ia pirar, né? De que é isso, né? Aonde caiu do céu? Da onde? Ela viu na goiabeira Jesus Cristo, enfim, né? Bom, né? Tem, assim, para entender a questão da sexualidade das pessoas, muitas vezes para nós, até explicar para as pessoas, né? Ou explicar, a gente não explica nada para ninguém, né? Eu acho que nasce de cada um, de quem você gosta, né? Às vezes as pessoas te perguntam assim, mas por que tu tem tanta travesti na esquina? Por quê? Me pergunta, isso é aqui, eu atravesso a fronteira, já morei na Europa, trabalhei na Europa. É porque tem demanda, porque tem um homem que te procura, né? Entendeu? E é um dinheiro, realmente, graças a Deus, pelo que eu tenho, bate na mesa de gramado. E tu diz assim, ó, porque a prostituição é um rendimento fácil, né? Não é fácil. No meu tempo, era a questão do tempo difícil, de tabu, daquela coisa toda, podia andar de vestido de mulher, roupa feminina no dia, aquela coisa toda, né? E era muito complicado. Então eu digo assim, para explicar para as pessoas, muitas vezes me incomoda, né? De discutir qual é a sexualidade da pessoa, fulano de tal. Porque muitas vezes você vê pessoas, né, que não se assumem como gays, mas eles sabem que são gays, né? Entendeu? Mas não está escrito na testa lá, mas o fulano, me diz uma coisa, o fulano é gay, o que é? Não, pergunta para ele, né? E eu não falo, porque eu acho que é importante as pessoas aprenderem a respeitar a questão da sexualidade, né? Quando a primeira vez um homem não binário veio falar comigo, né? E eu digo assim, o que é isso? Tá falando de quê, né? Eu nunca tinha falado com um homem, eu sou uma pessoa não binária, né? Aí ele começou a me falar, eu digo assim, né? Então as coisas a gente vai aos poucos, né? Eu digo assim, não aprendendo, mas a saber lidar com essa demanda. Eu digo assim, foi ano passado, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de maio, né? Onde eu fui homenageado pela Polícia Civil, né? Pelas mulheres, né? E eu fiquei muito emocionado, né? Porque assim, a Polícia Civil veio pedir desculpas, né? Eu fui presa mais de 200 vezes, né? É muita coisa, né? Então, as mulheres pediram desculpa para mim, eu comecei a chorar, né? Porque eu digo assim, às vezes eu penso assim, sabe, desculpa, adianta? Não sei. Faz bem para teu ego? Eu acho que faz, né? Mas pedir desculpa por uma coisa que tu sofreu, eu acho que muitas vezes o tapa me dói na hora. Mas a palavra difere muito mais para a vida inteira. Para a vida inteira, não adianta. A humilhação, ela te... feio, pelo menos para mim. Ela corrói teu cérebro. Tu começa a pensar, por que essa pessoa fez isso comigo? Inclusive, hoje o menino, mudando de assunto, né? Ele disse, mas série assim, um cara me chamou, eu trabalho nessa loja aqui, ó. Me chamou de negro sujo. Negro sou, mas eu não sou sujo. O que eu faço? Denúncia. Entendeu? Tem que denunciar.
Ele disse, mas eu não sei o que foi na rua. Então, por que uma pessoa vai chamar a outra de negro sujo, né? Ele disse, não, mas sério, ele se abraçou em mim e começou a chorar. Ele disse, eu vi a tua matéria no jornal de São Paulo, né? E tu entrou com processo judicial e tu ganhou. O que eu podia fazer? Né? Expliquei os caminhos, né? Ele disse, mas sério, me dói tanto assim, pode me chamar de negro eu sou, né? Mas não de negro sujo, né? Por quê, né? Às vezes assim, traveco é pejorativo. Nem eu não sabia. Quando eu fui instrutora da Academia de Polícia durante 4 anos, né? E o Paulo Santana, eu não vou falar o nome, que é morreu mesmo, ele escreveu uma coluna onde ele botou qual o banheiro que o traveco, Marcelo Malta usa na Academia de Polícia, em frente a 200, não sei quantos anos de brigada militar. Aí um advogado, né, me ligou e disse, Marcelo, eu vou pegar a tua questão. Eu digo, como assim? Eu digo, eu vou pegar a tua questão, porque o traveco é pejorativo. Eu não sabia. Aí isso foi em 2004, mas 2003, 2004. E eu entrei no processo, eu ganhei em primeira instância, né? E a juíza bateu na tela e disse, não, ou paga ou recorre, vai ter multa de tanto, né? E foi, meu advogado meio pampam, assim, né? Que não entendia nada, né? Eu acho que as pessoas têm que aprender a dizer não também, não. As mulheres, principalmente hoje, eu vejo a questão da violência contra as mulheres, eu vejo assim, um horror que está acontecendo com a população de mulheres, né? Parece que os homens, parece que ainda têm o poder sobre a mulher, sobre nós, né? E não é assim. Nós temos que dizer, não, basta, eu não quero, né? Não quero, não gosto, entendeu? Que nem hoje uma pessoa me procurou e falou uma coisa assim que eu não gostei, né? Uma mulher travesti de falar, né? Que todas as trans... Marcelo, né? Não sei como é que aguenta essas mulheres transexuais. Ela não falou nesse sentido, bonitinho, mulheres transexuais. Elas são tudo loucas da cabeça. Eu digo, não, elas não são loucas da cabeça. Acho que quem é louca da cabeça é quem fala dessas pessoas. A gente tem que saber entender. Entendeu? A questão de fazer a cirurgia, não fazer a cirurgia, ser uma mulher transexual, se sentir bem assim, né? Tu não precisa ter relações sexuais com um homem, nem com mulher, nem com ninguém, né? Mas se tu sentir bem assim, dessa maneira, dessa forma, acho que o importante é respeitar, né? Era isso, eu queria agradecer, eu acho que foi importante, né? A gente falar no dia da visita, que é amanhã, né? Mas a gente está falando hoje. A questão nossa, a gente podia falar mais 100 anos, eu não sei se daqui a 100 anos a gente vai conseguir chegar onde que eu penso que eu quero chegar. Eu queria viver mais 100 anos para poder fazer aquilo que eu quero fazer. Porque tudo que eu fiz até hoje foi em prol da nossa população LGBT, né? E da população de travestis, transexuais, só eu que sei o sentimento, o que é ser uma travesti. O sentimento, muitas vezes, assim, quando uma travesti assassinada em Líbano, né? É muito difícil. É muito difícil. De tantas travestis serem assassinadas, com tanta crueldade, com tanta maldade, com tanto ódio, né? Isso nem eu não conheço, não preciso conhecer a pessoa. Ela não precisa estar do meu lado, mas eu digo assim, eu acho que muito caixão eu já carreguei na minha vida. Quando começou a epidemia da AIDS, você não quer saber o que foi. E o que era, né? Dos médicos não querem atender, em primeiro lugar, discriminação de ser travesti, em segundo lugar,
por ter a questão da epidemia da AIDS estava aí na época, né? E foi no auge, né, dos anos 80, quando o Cazuza apareceu, né? E a gente não conseguia internar essa população e elas morriam. Então eu tenho assim, para mim, dizer que a questão do assassinato de uma mulher travesti ou uma mulher transexual é uma população LGBT, seja quem for, para mim me dói muito. Me dói muito. Eu nunca fiz. E me chora. É a única maneira que eu tenho de aquilo sair de mim, né? Então, aquela dor que eu sinto, né? Então as pessoas às vezes pensam assim, mas aí não tem problema, você está alegre, mas eu de noite, para mim, isso me incomoda. À noite, me incomoda muito isso. E quando lá na rede, vem assim, mataram mais uma travesti, não sei o quê. Foi assim, né? Como esse caso aqui que me doeu, né? Nem sabia quem era, não sei quem era. E o cara simplesmente fazer isso da maneira que ele fez, né? E ainda ri. Entendeu? Isso eu acho que é uma dor muito grande para nós. Também, eu digo assim para vocês também, mulheres, né? Quando a gente vê a questão dos assassinatos das mulheres, imagina, né? É muito grande, né? A violência, né? E hoje eu digo assim, que a gente tem que lutar junto. Se a gente não tem um elo formado na questão de direitos humanos, criar um elo de força, de poder, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum. Na questão dos direitos humanos. E a gente vai passar 4 anos mais, 4 anos, não sei, um retrocesso muito grande no Brasil. Né? É isso que eu queria deixar para vocês, porque o meu sofrimento também é das pessoas que sofrem. Entendeu? Eu sinto a mesma dor, parece que foi comigo, foi um familiar meu, foi um amigo meu, muito íntimo, né? E são pessoas, às vezes, que você não conhece, né? Então, tu tem que lutar, dia a dia você tem que lutar. E às vezes eu penso que tenho que parar, né? Eu não consigo parar porque eu penso no próximo. Né? Então é isso. Muito obrigado a todos. Né? Eu acho que estar num lugar desse falar, eu não digo para vocês aprenderem, mas é assim, é importante, mais importante para mim internet do que para vocês. Né? Tá? Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer, dizer, Marcelo, que tu é uma inspiração pra gente, né? E que eu tive contigo de ouvir em vários momentos, né? Eu acho que te ouvir de novo faz com que a gente não desista da nossa militância, da nossa luta, né? Dentro da psicologia, dentro dos movimentos sociais, a favor das populações que sofrem maior vulnerabilidade. E quero agradecer também o Eric, que está conosco mais uma vez. Eu acho que foi muito bom também que a gente teve pela última vez junto na parte pública com o João Nery, né? Até quem não esteve aqui naquele dia, foi no Encontro Gaúcho, pode acessar e ver pelo nosso site também, a gente deixou gravado, né? A gente fez algumas atrapalhadas lá e se emocionou muito também com o João Nery, que ele disse que deveria ser patologizado o machismo, né? E não a questão da transexualidade. Então, assim, eu acho que essas duas palavras, Marcelo, nos tocam extremamente e tu é uma grande inspiração, né, dentro dessa proposta da igualdade, quando tu fez outro projeto, né, vive o seu nome, e a gente pede que tu tenha forças para continuar e que todos aqui, todos, né, possam ter forças para continuar, que a gente sabe que tem esse envolvimento, né. Eu converso muito com o Eric, que às vezes a gente tem vontade de desistir, mas a gente não pode desistir, né. Então a gente vai dar para vocês um livro que tem online, né, do Conselho. A Marcela estava no lançamento dele em 2010 em Brasília, né? Nós estávamos juntas quando teve esse seminário aqui, estava escrito. E então é um tempo já nas perspectivas. E a gente agradece e nos coloca sempre à disposição para convidar todos vocês para vir discutir nas nossas comissões, acompanhem nossas datas pelo site. Esse é um espaço da categoria, um espaço para discussão, um espaço aberto. Obrigada.